Mais uma vez, seja bem-vindo e, antes de tudo, parabéns agora pessoalmente pelo aniversário que foi na terça-feira. Isso. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes da Raízes. Bom dia. Ficando um pouco mais experiente, né? Oh, com certeza. E o homem não para de crescer, Tony. Não Você viu para o de tamanho crescer. dele, rapaz? Agora a gente, cresce dos lados, né? enquanto a gente tá crescendo pros lados, ele tá crescendo ainda. Mas quando você tem uma certa altura, crescer do lado já não é tão problemático, né? Doutor Pedro, e hoje o que nós vamos debater na manhã dessa quinta-feira? Tony, hoje eu preparei um tema que, infelizmente, vem sendo aí objeto de muita discussão, muito debate atualmente, até mesmo dentro do próprio Poder Judiciário, e cada vez mais os advogados, advogadas são procurados para se manifestarem e auxiliar os seus clientes nesse sentido, que é a violência emocional após o término de um relacionamento. Esse é o tema que nós vamos debater hoje, até porque, Tony, Marquinhos e ouvintes da Raízes, após o término dos relacionamentos, infelizmente, cada vez mais se torna comum a utilização dos filhos e até mesmo da pensão alimentícia como uma forma de pressão e até mesmo uma dominação do homem contra a mulher. A gente está falando especificamente dos casos de casamento, relacionamento voltados a casamento e união estável. Nos namoros, a gente sabe que também existe, mas é pouco comum. E as formas são outras, até mesmo porque nos namoros geralmente não temos a figura dos filhos. Mas no casamento e na união estável, isso tem ocorrido de uma forma muito constante. Principalmente o marido, objetivando controlar a esposa ou até mesmo a ex-amada, ele passa a realizar verdadeira chantagem emocional. E no que consiste essa chantagem emocional? Para exercer o poder de dominação sobre a mulher, o homem ele passa a mencionar que, olha, se eu não tomar ciência do que você faz ou o que você anda fazendo, eu não vou pagar a pensão, né? Ou até mesmo se você não passar essas informações, se eu não tiver conhecimento sobre o que está acontecendo, inclusive na sua própria vida, que é uma forma muito clara de dominação, ele menciona que, olha, eu vou acionar o Poder Judiciário para solicitar a redução da pensão, ou até muitas vezes chega e menciona, olha, não vou pagar mais a pensão, vou procurar a justiça e não vou pagar a pensão. Tudo isso é uma forma de tentar coagir a mulher, uma evidente pressão emocional sobre a mulher, objetivando, na verdade, ter um controle todo sobre a situação. Então, eu trouxe aqui, embora seja muito fácil a constatação disso, muitas vezes o abusador ele se utiliza de diversas manobras. Então eu trouxe aqui algumas formas que podem auxiliar as mulheres a detectar esse tipo de abuso emocional. Negar a verdade. Muitas vezes o abusador nunca admite a veracidade, a verdade dos fatos. Isso é um sinal muito comum. O segundo sinal, ele usa o que é querido pela vítima contra ela. O abusador utiliza o que é precioso para a vítima como uma forma de depreciá-la. As ações não combinam com as palavras. Pessoas que realizam abuso psicológico geralmente fazem a mesma coisa dizendo outra. A quarta, fala algo positivo para confundir. Esse é um ciclo da violência psicológica. O agressor, que constantemente fala coisas ruins para a vítima, ele elogia para mantê-la sob domínio dele. E o quinto, ele tenta colocar a vítima contra a pessoa. O abusador utiliza mentiras e manipula a vítima para afastá-la de todos, principalmente daqueles amigos, das pessoas que tentam de alguma forma trazer essa pessoa de volta para o convívio social. Muitas vezes aquele amigo ou amiga que convida para um jantar ou para, de repente, algum aniversário, festa. Então o abusador observa muito isso e tenta, de alguma forma, afastar a ex-mulher ou ex-companheira dessas pessoas. Mas, Pedro, isso ocorre somente contra a mulher? Não, na verdade não.
Pode acontecer também com o homem. Mas é muito comum isso acontecer contra as mulheres. Primeiro porque o homem ele tem uma dificuldade em admitir, mesmo que esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, dificilmente ele admite isso. E contra a mulher especificamente, a própria Lei Maria da Penha, ela já traz aí a tipificação, né, desses tipos de crime, principalmente na questão psicológica, e específica para a mulher, muito embora a gente já tenha aí na jurisprudência um ou outro caso de aplicação com relação ao homem, né? Principalmente nos tribunais do Rio Grande do Sul, que são os tribunais aí que nós chamamos de modernos, né? Nós temos aí algumas decisões nesse sentido, mas é muito mais comum com os homens. Por falar nisso, Tony, Marquinhos e ouvintes, no mês de junho recente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que instituiu especificamente no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher, onde a pena de detenção ela vai de 3 meses a 1 ano. Esse projeto ele vai para o Senado Federal, mas é um movimento, inclusive, onde a OAB também participa desse movimento, que é Diga Não à Violência, uma forma de tentar trazer com que evitar a violência contra a mulher e também auxiliar as mulheres que não conseguem denunciar. Então, essa campanha, ela instituiu um X vermelho na mão. Ou seja, a mulher que é vítima de agressão e tem dificuldade de trazer essa informação, denunciar, ela pode simplesmente fazer esse sinal e procurar aí farmácias, padarias, alguém para tentar trazer essa informação para que a pessoa possa auxiliá-la de alguma forma, né? Esse é um projeto. Esse projeto de lei também traz essa campanha e a OAB também incentiva e já batalha com isso. E somente com esse sinal aí você acha que há a possibilidade de aumentar os casos de denúncias aí? Com certeza, porque por incrível que pareça, por mais fácil que as facilidades que nós temos hoje com tecnologia, mas é muito comum nesses casos, a violência psicológica é tão grande sobre as mulheres que ela sequer consegue realizar uma denúncia, ou sequer consegue pedir qualquer tipo de ajuda. Não consegue, ela muitas vezes é privada até de ter acesso a celulares, a computadores, né, a qualquer informação. E essa é uma forma que vem sendo propagada pela OAB, até pela própria agora Câmara dos Deputados, para tentar trazer uma possibilidade de ajuda. Certo. Né? Então é muito bom trazer essa informação para a população, para que quando detectar alguém com esse tipo de sinal em suas mãos, é alguém pedindo realmente ajuda. E doutor, com relação à utilização dos filhos, como estávamos comentando há pouco aí, quando isso acontece de um dos genitores tentar colocar a criança contra um outro, isso implica em algum crime? Sim. Toda interferência psicológica exercida não só pelo pai, mas por quem tem o poder, a autoridade sobre a criança. Pai, avós, muitas vezes até a própria mãe, né? Toda violência psicológica realizada contra a criança, ela pode ser caracterizada como alienação parental, né? Muito embora a alienação parental não esteja especificamente descrita como um crime, né? Não existe uma tipificação penal com relação a isso, mas a pessoa que pratica a alienação parental, ela está sob a égide do Poder Judiciário, podendo ser punida na área civil. Ela pode ter sanções cíveis nesse sentido. E no que consiste essas sanções? Ela pode aí receber desde multa até ter uma modificação da guarda, uma proibição de visitação, né? Então tem todas essas possibilidades que podem aí acarretar sanções cíveis nesses casos. Tony Marquinhos, finalizando, eu até, além de trazer essa mensagem, dessa campanha importante que a própria OAB vem realizando, junto com a Câmara dos Deputados, a Defensoria Pública, Ministério Público, eu costumo dizer que não existe
não existe a figura do ex-pai e ex-mãe. Né? Nós temos sim ex-marido e ex-mulher. Agora, a figura paterna e materna, ela, independente do que aconteça, ela sempre vai existir. Então nós pedimos encarecidamente para que pais, mães que infelizmente estejam passando por um processo de divórcio, né? A gente sabe que é um processo doloroso, mas que procurem sempre pensar nos seus filhos, porque isso pode trazer reflexos psicológicos e problemas futuros para essas crianças absurdos, absurdos. Então, por mais desgastante que seja um processo de divórcio, pensem sempre nas crianças, nos filhos e principalmente pensem que a figura materna e paterna ela perdura por toda a vida.